o madeiro. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, mas mesmo assim os colocou no jardim do Éden, onde havia no meio a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Primeiro, o de deixar o livre-arbítrio para o homem escolher qual caminho queria seguir, o do bem ou do mal. Segundo, o de perdoar. Terceiro, o de fazer o ser humano se multiplicar. Quarto, o de manifestar a sua glória, para que as nações vindouras tomassem conhecimento de sua existência, pois ele é invisível. E quinto, provar para Lúcifer que ele era o Todo-Poderoso e que o bem vence o mal. Porém, ele tinha a saída para tudo isso já traçada em sua mente. Após terem pecado e se sentirem envergonhados de suas nudez, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Segundo livro apócrifo, pseudepígrafo de Gênesis, livro de Melquisedeque, diz assim: depois de contemplar seus filhos, que arrependidos jaziam a seus pés, o Eterno tomou-os carinhosamente pelas mãos e os levantou. Alegrava-se em poder revelar ao homem caído o plano da redenção. Deus passou a descerrar-lhes, primeiramente, os amargos resultados de sua queda, dizendo: filhos, vocês selaram o destino de toda a criação nas garras da morte. A desarmonia já permeia a natureza, procurando destruir nela as virtudes. O abismo no qual vocês emergiram pela desobediência é por demais profundo para que possam ser alcançados pelo meu poderoso braço. Assim, desligado da fonte da vida, não resta mais ao ser humano outra sorte além da morte. Depois de proferir essas palavras que revelavam uma triste sorte, o Eterno convidou o casal a segui-lo. Cabisbaixos, Adão e Eva, em pranto, seguiram o Criador em seus passos de justiça, que encaminhavam-nos ao lugar da vergonhosa queda, onde supunham encontrar o doloroso fim. Enquanto caminhavam, contemplavam através das lágrimas as belezas adormecidas, banhadas pela luz de Deus. Viam os inocentes animais que não tinham consciência da grande dor. Subitamente o casal se deteve, vencido por intenso pranto. Seus vacilantes passos os haviam levado para junto de um cordeiro, o animalzinho mais querido. Seus olhinhos de meiguice haveriam também de se apagar. Enxugando-lhes as lágrimas, o Eterno ordenou-lhes tomar nos braços o inocente cordeiro. Envolvendo-o junto ao peito, acompanharam silenciosamente os passos do Criador, até alcançarem o topo do Monte Sião, lugar da vergonhosa queda. Contemplando ali os restos dos rubros frutos, com ímpeto lhes veio à mente a lembrança da sentença divina: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O terrível momento chegara. O homem culpado deveria sorver o amargo cálice da morte, sucumbindo sem esperança. Consciente de sua perdição, o casal percebeu com horror que as mãos que o trouxeram para a vida empunhavam agora um cutelo pontiagudo de pedra. Trêmulos, prostraram-se e esperaram pelo cumprimento da justa sentença. Enquanto emudecidos pelo medo, Adão e Eva aguardavam o golpe que os reduziria a pó. Sentiram o toque macio das mãos divinas que os erguiam para uma nova vida. A condenação, contudo, haveria de recair sobre um substituto. Colocando nas mãos de Adão o cutelo, o Criador lhe disse: o cordeiro morrerá em lugar de vocês. Adão deveria sacrificá-lo. Assustado ante a ordem de Deus, o casal em pranto pôs-se a clamar: Senhor, o cordeirinho não, ele é inocente. Com expressão de justiça, o Eterno acrescentou: se ele não morrer, vocês não poderão ter as vestes das quais falei. Ante a insistência do Criador, Adão, todo trêmulo, no esforço doloroso, cravou no peito do cordeirinho aquela aguda pedra. O golpe foi fatal e o animalzinho, vertendo seu precioso sangue, mergulhou nas trevas de uma noite sem fim. Contemplando o cordeirinho inerte sobre a relva ensanguentada, o casal ergueu a voz e chorou. Começavam a compreender a enormidade de sua tragédia. Quão terrível era a morte! Ela, em seu poder, apagara toda a luz dos olhos do inocente animal. Inclinando-se silenciosamente sobre o corpo inerte do cordeiro, o Eterno tirou-lhe a pele revestida de branca lã e com ela fez túnicas para cobrir a nudez do casal. Após vesti-los, perguntou-lhes com carinho: vocês entenderam o sentido de tudo isto? Em profunda reflexão, por entre soluços de reconhecimento e gratidão, o casal exclamou:
Ele morreu em nosso lugar para dar-nos suas vestes. Adão e Eva, embora compreendessem aquela realidade física, estavam longe de entender o significado daquele acontecimento. A eles o Criador revelaria o mistério do divino amor. Com a expressão de infinita misericórdia, Deus passou a revelar ao ser humano o sentido daquele doloroso sacrifício, dizendo: o inocente cordeirinho que hoje padeceu simboliza um homem que haverá de nascer. Em seus olhos haverá a mesma meiguice, o mesmo amor. Revestido por uma vida justa, como a branca lã que cobria o cordeiro, este homem crescerá como um renovo sobre a terra, não tendo nas mãos as algemas do pecado. Em sua aparência, esse homem não trará a pompa de um rei, por isso será desprezado por muitos. Será um homem de dores, pois cairá sobre si o peso de todas as provações. Em sua fidelidade ao reino da luz, esse homem lutará contra o inimigo usurpador, vencendo-o finalmente. Após triunfar em suas lutas, tomará sobre si o fardo de vossa condenação, que lhe causará uma terrível morte. Ele será traspassado por causa da vossa rebelião e moído pelas vossas iniquidades. Será oprimido e humilhado, mas não abrirá a sua boca, como o cordeirinho que hoje entregou-se pacificamente. Sucumbindo na morte, ele vos concederá os méritos de sua vitória. Envolvidos por suas vestes de justiça, estareis livres da condenação. A vida eterna alcançareis assim, mediante o sacrifício desse homem justo que haverá de nascer. Adão e Eva, que num misto de gratidão e dor ouviram a revelação de tão grande salvação, indagaram reverentes a respeito desse homem especial que em sua descendência haveria de surgir a fim de cumprir tão imenso sacrifício. O Criador, olhando-os ternamente, movido por um amor que supera mesmo a morte, os envolveu num carinhoso abraço e revelou: de meu sofrimento surgirá este homem. Nós somos merecedores da morte, Senhor, mas Tu és inocente e não deves sofrer em nosso lugar. Enxugando-lhes as lágrimas, o Eterno com ternura lhes falou: meus filhos, eu os amo com um eterno amor. Após sorver o cálice da eterna morte, este homem retomará a vida e subirá ao céu. Intercederei ali pelo homem perdido, concedendo a todos aqueles que, arrependidos, aceitarem meu sacrifício, as vestes de minha vitória. Juntos triunfaremos finalmente sobre o reino do pecado, que se desfará em cinzas sob nossos pés. Criarei então um novo céu e uma nova terra, onde unicamente a justiça e o amor reinarão. Viveremos assim para sempre num reino de perfeita harmonia e paz. Agora eu vejo o mistério. A árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio do jardim do Éden. Árvore, madeira. A cruz de Jesus está no meio do jardim de Gólgota. Cruz, madeiro. A árvore de conhecimento é do bem e do mal. Ao lado de Jesus foram crucificados dois ladrões, um do bem e outro do mal. Um cordeiro foi morto para cobrir os pecados de Adão e Eva. O Cordeiro de Deus foi morto para tirar os pecados do mundo. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. João capítulo 19, versículo 17. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. João capítulo 19, versículo 41. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29.